Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, turma 1001? Hoje, 11 de novembro de 2020, nós vamos falar sobre Brasil, Estado, a nação. Ao falar de Brasil, vamos lembrar alguns pontos. Primeiro, o Brasil, em 1500, tornou-se colônia de Portugal. Em 1822, ele alcançou sua independência a 7 de setembro. Em 1889, ele proclamou a República e iniciou aí um caminho que perdura até hoje. Nós vivemos governos da República Velha, governo Vargas, a nova República, a ditadura militar, mas a redemocratização do Brasil, a criação da primeira Constituição Cidadã, vai ser em 1988, depois do término do governo dos militares. Essa Constituição Cidadã de 1988, ela tem características liberais e democráticas, como a universalidade do voto, tornando facultativo aos analfabetos e aos adolescentes com idade entre 16 e 18 anos. Essa Constituição Cidadã de 1988 fala sobre o respeito à diversidade. Ela fala sobre a gente ter que promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Em 1989, ela trouxe o primeiro presidente eleito desde 1960, ou seja, desde Jango e Jânio e do regime militar. Foi eleito nesse momento Fernando Collor de Mello, representante de uma elite política de Alagoas, marcou o seu governo uma forte corrupção e, através do movimento dos cara-pintadas, do impeachment, houve a primeira cassação do presidente da República no Brasil. A sua cassação trouxe ao poder o vice-presidente Itamar Franco. A Constituição Cidadã, que permitiu a eleição, que depois permitiu a própria cassação do presidente, ela diz em seu artigo 1º que o Brasil é uma república federativa, constituída pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e que esses têm autonomia política, administrativa e financeira para cuidar dos interesses dos cidadãos. No seu artigo 2, diz que o Estado brasileiro está organizado em poderes. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eu trouxe para vocês essa tabela, onde a gente vai poder entender melhor a posição e participação desses poderes. O Poder Legislativo, ele é responsável pela elaboração das leis. Quem é que escreve as leis dentro do nosso país? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e Senado Federal, a Assembleia Legislativa, ou Assembleias Legislativas, e a Câmara de Vereadores. E o Poder Executivo? Ele tem como missão proceder à execução das leis. Quem é o responsável? O presidente da República, os ministros, os governadores, os secretários nos estados e os prefeitos, os secretários municipais. E o Poder Judiciário? Ele fiscaliza o real cumprimento das leis. São seus responsáveis o Supremo Tribunal Federal de Justiça, os tribunais regionais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares. O Estado Democrático de Direito e Cidadania, ele tem várias conotações. Eu trouxe para vocês aqui 3 falas sobre Estado Democrático de Direito e Cidadania, a partir da concepção de Herbert de Souza, o Betinho, quando ele fala que eu preciso participar das decisões que interferem na minha vida. Um cidadão com sentimento ético forte e
consciência da cidadania não deixa passar nada, não abre mão desse poder de participação. Mello já coloca que ser cidadão é participar o máximo possível da vida em comunidade, para que seja possível compartilhar com os semelhantes as coisas boas da vida, as materiais e as culturais. Ser cidadão é ainda opor-se a toda forma de não participação. Ser cidadão é, enfim, adotar uma postura em favor do bem comum. Cidadania deve englobar todos, mesmo aqueles desprivilegiados, em situação de desvantagem em relação aos outros. Todos devem ser cidadãos. E Nogueira, ele fala que o Estado de Direito é aquele em que os homens são governados pelo poder da lei e não pelo poder dos outros homens. A lei é a proposição jurídica que trata igualmente todos que estejam na mesma situação. A vontade da lei se impõe tanto aos particulares como aos agentes do Estado, como pessoa de direito e obrigações. Democracia é quando todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. É o artigo 1, parágrafo único da Constituição Federal. A democracia, segundo Abraham Lincoln, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. É o modo de partilha de poder em que o povo participa da gestão e das decisões fundamentais do Estado. Como governo do povo, precisa do consenso da maioria dos cidadãos e do respeito às regras estabelecidas. Ao mesmo tempo, abriga diversidade, antagonismos e necessita do conflito de ideias e opiniões. Por isso, consenso versus conflito, liberdade versus igualdade versus fraternidade, comunidade nacional ou com unidade nacional versus antagonismos sociais e ideologias. Cidadania, que surgiu na Grécia Antiga a partir da presença das cidades-estado gregas, tem como conceito nessa época o direito da pessoa em participar das decisões nos destinos da cidade por meio da equésia, Assembleia Popular, na ágora, praça pública, onde se reunia para deliberar sobre decisões de comum acordo. O direito de ter direito, o direito de todos a ter todos os direitos iguais. O princípio da isonomia é tratar desigualmente os desiguais, à exata medida que se desigualam. Desigualam. Cidadania aparece a partir da ação de direitos. Nós temos 3 direitos representativos enquanto cidadania. Os direitos civis, que são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Os direitos políticos, que referem-se à participação do cidadão no governo da sociedade. E os direitos sociais, que garantem a participação na riqueza coletiva. Trago para vocês, da nossa Constituição, 3 artigos, ou melhor, 4 artigos, né, que vão nos levar a pensar em cidadania. O artigo 6º da Constituição Federal, ele diz que são direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. No artigo 5º da Constituição Federal, nós temos: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
Pelo artigo 14, é assegurado a todo cidadão o direito de voto, direto e secreto, para a escolha dos representantes, por meio dos quais é exercida a soberania popular. Já no artigo 17, estabelece que a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos está presente. Trago para vocês uma indicação. Assistam, é muito bom. O filme Quanto Vale ou É por Quilo? Ele trata da atenção dada a uma sociedade. E ela fala que mais valem pobres na mão do que pobres roubando. E pensem, reflitem, não deixem que a pobreza se transforme em paisagem. Fiquem bem. Aqui terminamos a nossa aula de hoje. Nos encontramos na próxima semana. Tchau, saudade.